Nós estamos falando sobre música, adoração e louvor, né? Nós estamos falando sobre essa questão. Estamos abordando a questão do. Falamos um pouco sobre a adoração no Antigo Testamento. Já falamos alguma coisa também sobre o Novo Testamento. Estamos falando que a adoração só pode ser realmente feita por aqueles que experimentam da salvação em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade bíblica, né? Nós falamos que para a Bíblia diz, né, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e nós só podemos adorar a Deus, então, se, em primeiro lugar, nós formos reconciliados com Deus, por causa da questão do pecado, né? Terminamos falando na semana passada que é pelo sangue de Cristo que nós temos esse acesso, né? A Bíblia fala lá em 1 Timóteo 6,16 que o Senhor habita em luz inacessível, né? Em Isaías 59, 1 e 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A Bíblia fala também que não é por sabedoria humana que vamos entender e que vamos conhecer a Deus. 1 Coríntios 1:21 diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. E 1 Coríntios 2,14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, nós terminamos exatamente falando sobre essa questão, a questão de que é impossível alguém adorar a Deus sem ser pelo Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia fala lá em João 3, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando a Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele está falando exatamente dessas pessoas que nasceram espiritualmente. E nós só podemos resolver o problema do pecado através do quê? Do sangue de Cristo Jesus, né? E é interessante que a adoração a ídolos, a objetos religiosos, todas essas coisas que a gente vê ao nosso redor, isso é uma prova clara e flagrante do que dessa cegueira espiritual do homem sem Deus. Quando a gente nota, sabe, é interessante. No Antigo Testamento nós vemos os profetas falando o seguinte, que as pessoas pegam um pouco de barro, e o termo que está lá no hebraico é exatamente isso, pega um pouco de barro e faz uma vasilha para cozinhar, faz uma vasilha para fazer os objetos, para as necessidades fisiológicas com o mesmo barro e faz um ídolo para ele. Interessante isso, né? Então, lá coloca o seguinte, olha, o mesmo barro que a pessoa pega, o mesmo material que a pessoa pega, ela faz uma vasilha para cozinhar, faz uma vasilha para ser, né, utilizado para as suas necessidades fisiológicas. E, com o restante daquele material, faz um ídolo, e aí a Bíblia fala, e essa pessoa se prostra diante dele, e o reverencia, e o adora. Então, quando a gente vê isso, isso é uma prova realmente da cegueira espiritual que o homem vive. E é por isso que em Gálatas 4:8 diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que por natureza não são. Ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não têm, que não são nascidas do Senhor, elas servem a um Deus que não é. E o interessante é que essa ignorância espiritual, ela é tão grande que as pessoas, elas são inimigas de Cristo. A Bíblia fala isso. E as pessoas odeiam, então, a cruz. E elas preferem, então, adorar a objetos, adorar, como em Romanos fala,
adorar aquilo que é criatura do que ao Criador. Em Romanos 10:2 diz assim: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha que interessante. As pessoas, elas são idólatras, elas adoram objetos, adoram aquilo, e aquele que não é verdadeiramente Deus, não é por uma ignorância espiritual. Elas fazem pensando e crendo que estarem adorando a Deus. Mas eles não conhecem. Por quê? Porque aquele zelo, aquela dedicação que eles tinham, que eles têm, não é feito simplesmente de uma forma qualquer. Eles têm um zelo por algo que eles não conhecem. E o apóstolo Paulo mesmo falou que ele fazia isso. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 1,13. Ele falou o seguinte: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. E na minha incredulidade. Ou seja, ele achando que servia a Deus, ele foi blasfemo, ele foi perseguidor, ele foi insolente, ele fez muita coisa, mas aí ele fala: eu alcancei a misericórdia do Senhor. Então, olha só, o que nós aprendemos nesses versículos, o que nós aprendemos nisso tudo é o seguinte: é que antes de alguém ser capaz de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, a primeira coisa que ele tem que fazer é que ele tem que experimentar do caminho da salvação, ele tem que se voltar para Deus. Ele tem que conhecer a Deus. Ele tem que conhecer a Deus de verdade. Ele tem que experimentar desse novo nascimento. Ele tem que se reconciliar com Jesus. E isso só existe um caminho, é pela cruz. É pela cruz. A gente vira e mexe e fala sobre isso, mas é uma coisa muito, muito interessante. Quer ver? Hoje, até nos cânticos que a gente tem em igreja, já percebeu como que a gente canta muito pouco sobre a cruz? Não é verdade? A gente canta pouco sobre a cruz, a gente fala pouco sobre a cruz. A gente é interessante isso, porque a cruz é o caminho para o quê? Para a restauração da nossa comunhão com Deus. Em 2 Coríntios 5:18-19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Colossenses 1:20 diz assim: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha, se uma pessoa estiver separada de Deus por motivo do pecado, por causa do pecado que ela tem no coração, não existe nenhuma possibilidade dela se aproximar do Senhor, a não ser pelo lavar regenerador do Espírito Santo na vida dela, a não ser pelo meio do sangue de Cristo. Então, olha só, mesmo o louvor, a adoração, são meios inadequados para aproximar o pecador do Senhor. A adoração, sabe, essa coisa, louvor, esses rituais, tudo aquilo que se faz, toda a prática religiosa que nós temos, isso é inadequado para nos aproximar de Cristo. A única coisa que nos aproxima de Cristo e que nos reconcilia com Cristo é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Lá em Marcos 5:6 e 7 diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me molestes, que não me atormentes. É interessante que esse texto fala sobre aquele endemoniado, né, o gadareno. Ou seja, quando Jesus vai se aproximando, eles
aqueles espíritos demoníacos se aproximam de Jesus e o adoram, dizendo: "Que queres tu comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, né? Rogo-te por Deus que não nos atormente." Ou seja, alguém pode até adorar a Jesus inspirado por espíritos demoníacos. Isso é uma coisa interessante da gente ver. Alguém pode fazer uma adoração e essa adoração não ser algo movido pelo Espírito. E isso, irmãos, é muito sério. Isso é muito sério. Há uns anos atrás, bastante tempo, tinha uma senhora que ela orava sempre por pastores. Lá, essa história lá do Espírito Santo. Tinha uma senhora que sempre orava pelos pastores, e todos os pastores estavam com aquele costume de ir até ela e ela orar. E enquanto ela orava, ela tinha visões, ela tinha profecias, ela tinha revelações, e ela botava a mão na cabeça dos pastores e sempre estava falando alguma coisa, e realmente o pessoal estava, sabe, encantado com isso. E o interessante é que veio um pastor de fora, um pastor da Argentina. Ele veio e aí as pessoas, os pastores, convidaram ele para ir até lá também, participar dessa oração. Ele falou: "Uai, vamos, né? Se essa mulher é uma bênção, eu quero lá participar." E aí, quando eles chegaram lá e eles começaram a orar, quando ele chegou, ele não sentiu uma testificação de espírito naquele lugar. E aí eles foram orar. Quando eles começaram a orar, e aquela mulher começou, então, a trazer as suas revelações, a trazer aquelas coisas todas, esse pastor abriu os olhos e ele viu ela em forma de uma serpente. Ele viu ela em forma de uma serpente. E ele, na autoridade do Espírito, ele levantou e a repreendeu no nome de Jesus. E ela caiu possessa de espíritos demoníacos. Então, é interessante que depois ele conversou com os pastores e falou assim: "Vocês nunca tiveram um discernimento sobre isso? Vocês não perceberam isso? Vocês não perceberam que aquilo que ela falava era uma grande parte verdade, mas vinha carregado de algumas mentiras incutidas, algumas coisas." Sabe, irmãos, isso que aconteceu aqui em Marcos 5, 6 e 7 é exatamente isso. Espíritos demoníacos podem levar pessoas a adorar, podem levar pessoas a fazer e a prestar algum culto, alguma forma de adoração que não é legítima, que não é legítimo. E é claro que a Bíblia nos conta que Jesus expulsou aqueles espíritos malignos, não aceitando as suas palavras de adoração falsa, né? Por quê? Porque eles só visavam um alívio para o tormento que eles temiam. Não nos atormente, eles queriam estar livres do tormento que eles iriam enfrentar. Então, irmãos, olha só, nós só temos acesso a Deus somente, né? Não temos acesso a Deus somente por um ritual de palavras. Não é o que eu falo, não é um ritual de gestos, não é um ritual de posicionamento, nada disso. Nós só vamos ter acesso a Deus pelo sangue de Cristo. Hebreus 10, 19 a 22. É lindo esse texto, e eu citei ele na semana passada, quando eu falei que, infelizmente, hoje nós queremos nos aproximar do Santo dos Santos, de qualquer maneira. E ele diz assim, Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha só, nós só podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aí ele continua, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne foi rasgada, a sua carne foi moída, né? Então fala que isso foi o véu se abriu. É interessante isso. Aí ele fala, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Com água pura. Ou seja,
antes de entrarmos na presença de Deus para adorá-lo, amados, nós devemos, em primeiro lugar, tratar do problema do pecado em nossas vidas. Nós devemos nos santificar diante dele. Aí eu pergunto, irmãos, hoje, como nós fazemos isso? Como nós adoramos ao Senhor? E eu tenho falado, né? O Samuel até perguntou semana passada se eu vejo a adoração como aquilo que a gente faz no dia a dia. E eu falo que sim. E eu respondi que sim. E é exatamente isso aqui. Adoração, amados, não é somente eu na hora do culto, né? Porque muitas vezes na hora do culto a gente pede perdão pelos nossos pecados, né? Na hora que a gente vai cultuar, aí a gente fala: "Ô Senhor, perdoa os nossos pecados", porque, né, ali. Mas eu pergunto, adoração não é aquele momento. Adoração é a minha vida. Então eu tenho que ter comunhão com Deus constantemente, eu tenho que vigiar constantemente. Eu tenho que me lembrar que, quando eu pecar, eu tenho um advogado ao lado de Deus, que está intercedendo por nós. E que nós podemos e somos purificados de toda a nossa iniquidade. Então, eu tenho que procurar viver essa vida. Sabe? Quando nós vemos os relatos bíblicos, por exemplo, a mulher samaritana, ela é o exemplo vivo de uma pessoa com um conceito errado sobre adoração. Ela é um conceito vivo sobre isso. Ela é um exemplo vivo desse conceito errado. Por exemplo, no seu comentário sobre a questão do lugar onde se deve adorar, ela demonstra aquela mentalidade de romeiros. De romeiros. Lembra que eu terminei falando também sobre o cuidado de adorarmos a Deus e darmos a lugares uma condição especial, quando, na verdade, ele não tem, né? A gente tem o costume de falar Israel, terra santa. É terra santa? O que santifica o lugar, né, não é aquele lugar, é a presença de Deus naquele lugar. É a presença de Deus naquele lugar. Quando nós estamos, e nós somos templos do Espírito, e nós estamos numa casa, essa casa ela é o quê? Ela é santificada, ela é consagrada ao Senhor. É por isso que a igreja não é um templo, não é um lugar que somos nós que levamos o Espírito àquele lugar. Somos nós que santificamos aquele lugar com as nossas vidas. Então, essa visão de Romeiro, no Brasil, isso para nós é muito claro, né? A gente sabe que há os romeiros no Nordeste, em São Paulo, em tantos lugares, as pessoas fazem romarias para irem a lugares que eles consideram santos. Hoje, até no meio evangélico também tem romarias. Nós temos um lugar em São Paulo chamado o Templo de Salomão. As pessoas fazem caravanas e romarias. Não é diferente, gente. Não é outro padrão. É a mesma coisa. As pessoas fazem romarias até aquele lugar. Você entendeu? E achando, e começam a atribuir ao lugar um poder que ele não tem. Pessoas fazem romaria para Israel. É errado em Israel? Lógico que não, irmãos. Né? Ontem mesmo eu recebi uma proposta de ir em Israel. Infelizmente não vai ser possível, mas me ofereceram, ligaram, mas olha, 2 semanas. Se quiser ir, está na mão. Eu falei, quem dera, não vou poder, porque é uma série de situações que a gente ainda está esperando resolver para a gente poder fazer algumas viagens. Mas eu quero ir, eu quero ir. Eu gostaria de Israel? Claro que sim, por uma questão histórica, por uma questão de conhecer o lugar, de estar no lugar onde a Bíblia descreve e a gente vê com os olhos aquilo que a gente conhece só na literatura. Isso é bom? É, mas não porque lá é um lugar santo, não porque lá o Espírito de Deus vai estar lá, porque o Espírito de Deus está em todo lugar, irmãos. A Bíblia fala, a presença de Deus enche toda a terra. Enche toda a terra. Então, eu não preciso fazer como muçulmanos fazem e ir a Meca. Hoje as pessoas estão fazendo a mesma coisa com Israel. Você tem que peregrinar até Israel. Né? Você tem que, mesmo depois de batizado, ir no Rio Jordão e batizar de novo. Sabe, as pessoas estão idolatrando, as pessoas estão atribuindo a lugares um poder que eles não têm.
A mulher samaritana, ela falou sobre isso. Ela falou, né? Ela pensou que, por exemplo, havia uma possibilidade de encontrar com Deus dependendo do lugar onde você está. Ela falou assim, João 4:20. Nossos pais adoram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela faz uma colocação dizendo o seguinte, ó, os nossos antepassados falaram que é aqui que se adora, é neste lugar que a gente vai encontrar Deus. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém que vai se encontrar Deus. E aí Jesus, né, dá uma resposta para ela muito, muito clara. Jesus mostra para ela o seguinte, olha, João 4:22, ele fala assim, vós adorais o que não conheceis. Pronto. Vós adorais o que não conheceis. Por quê? Essa colocação dela demonstra que ela não conhecia a Deus pessoalmente. Por quê? Porque aquele que conhece a Deus pessoalmente, ele sabe que não há lugares sagrados aonde o Senhor habita. Ele habita no coração daquele que é purificado pelo sangue de Cristo. Ele habita no coração daquele que, por fé, serve ao Senhor. Até mesmo os judeus daquela época, eles começaram a atribuir a Jerusalém, ao templo, um poder e algo que ele não tinha. Era o costume ir lá? Era. Mas as pessoas que realmente tinham entendimento e faziam, eles sabiam, e a Bíblia fala, desde o Antigo Testamento, baseado em Abraão, que a salvação é pela fé. Pela fé. E tudo aquilo que eles faziam, eles deviam fazer por fé. Uma representação daquilo que era sombras daquilo que seria a realidade em Cristo Jesus. Então, amados, o verdadeiro problema do homem na questão da adoração é a falta do conhecimento pessoal de Deus. Essa é a grande questão. E eu estou batendo muito nessa tecla. E eu vou bater mais ainda. Por quê? Porque não dá para nós falarmos em adoração sem nós falarmos em vida consagrada ao Senhor. É por isso que hoje nós temos muitas pessoas mudando de igreja em igreja. Já viram isso? Elas mudam de igreja em igreja. Sabe por quê? Porque elas supõem que Deus está nessa igreja e não está naquela. Elas supõem que Deus pode estar mais neste lugar do que naquele outro lugar. Veja, eu não estou falando da pessoa que ouve de Deus alguma coisa em relação ao seu trabalho, ao seu ministério. Você entende? Ó, aquele trabalho, aquilo que Deus fala ao seu coração para você ser útil em um lugar. Eu estou falando dessas pessoas que ficam mudando de igreja, porque, tipo assim, Deus está mais ali do que aqui. Deus está mais lá do que cá. Então, hoje nós temos as pessoas indo de um lugar para o outro, correndo atrás de um lugar para o outro, achando o seguinte, ó, Deus não está aqui, Deus está lá. Deus está aquilo outro, Deus está aqui. E a gente vê isso também em muitos pastores. Vem para cá porque o poder de Deus está aqui. Vem para cá porque a presença de Deus está aqui. E, na verdade, amados, a presença de Deus não se faz presente em uma igreja, porque é aquela igreja. A presença de Deus se faz real e notória porque as pessoas que estão lá estão servindo ao Senhor de coração. Porque as pessoas conhecem a Ele de coração. E é por isso que Jesus advertiu, lá em Mateus 24, versículo 23, ele falou o seguinte, olha, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Estão entendendo isso? Eis ali o Cristo. Ele ali. Ou seja, ó, Deus está ali. Jesus está lá. Jesus... Não, irmãos. Jesus está em nós. Jesus está em nós. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. É por isso que eu tenho muita dificuldade em entender um culto ruim. Um culto ruim. A pessoa fala, olha, a pregação do pastor pode não ter sido inspirada, isso é verdade. Eu sou pastor, eu sei disso. O louvor pode não ter sido aquele louvor ungido, não é verdade? Isso acontece. Mas, irmãos, se nós nos aproximamos de Deus, se nós vamos a um culto com o coração dedicado ao Senhor, mesmo que tudo ao nosso redor não seja o melhor, nós sentimos a presença de Deus.
e nós adoramos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor. É claro que eu entendo que, por exemplo, se um pastor começa a pregar heresia, a gente vai ficar até revoltado, né? Se a pessoa começa a falar aquilo que não deve, a gente vai ficar até chateado. Mas a adoração não vai ser perdida por causa disso. O seu culto não vai ser jogado fora por causa disso. Por quê? Porque no seu coração você tem a presença de Deus e você o está adorando. E é interessante também que, além do sangue de Cristo, nós devemos entender o seguinte, que a adoração também ela é proveniente da obediência à palavra. Obediência à palavra. O conhecimento de Deus está intimamente ligado à obediência das Escrituras. É impossível, amados, nós falarmos de conhecer a Deus. Lembra que nós falamos? Olha, Jesus falou, vocês adoram o que vocês não conhecem. Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não obedecemos, se nós não estamos vivendo o que as Escrituras nos dizem? Ou seja, enquanto não houver um retorno ao ensinamento bíblico, à palavra de Deus, o homem será incapaz de adorar a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz em Marcos 7:7 assim, olha, em vão me adoram. Olha o que Jesus fala dos fariseus e do... Olha, eles em vão me adoram, ensinando... Aí olha o que ele fala. Por que eles falam? Ele fala que eles estão ensinando, e em vão eles estão adorando. Ensinando doutrinas que não são, que são preceitos de homens. Em vão eles me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Olha, nós falamos que lá no início, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a palavra adorar, né, no hebraico, saga, significa obedecê-lo, reverenciar, curvar-se, beijar e também obedecê-lo. A palavra adoração, um dos sinônimos dela é obediência. É obediência. Hoje, vamos falar uma verdade, as pessoas acham que a palavra adoração é fechar os olhos e cantar, né? Levantar os braços, é ajoelhar. E enquanto a Bíblia diz que a palavra adoração, ela tem um significado de obediência. Então as pessoas, elas simplesmente elas adoram em vão. Olha o que a Bíblia fala, em vão me adoram. Por quê? Porque estão seguindo, porque eles estão sendo ensinados em doutrinas que são preceitos de homens e não a verdadeira palavra. Oração, louvor, né? Essa questão que a gente, esse culto que a gente presta, louvor, oração, essas coisas todas, elas são privilégios, amados. E a verdadeira adoração, elas são privilégios daqueles que se submetem a Deus de todo o coração. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, a verdadeira oração, ela é um privilégio daquele que se submete, que se coloca submisso à vontade do Senhor. E, obviamente, amados, que não podemos falar em obediência a Deus sem falarmos em um retorno à sua palavra. Um retorno à sua palavra. E aí, lá em Provérbios 28:9, diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração. Olha que interessante. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei aqui é a palavra, até a sua oração será abominável. Pesado, não é? Pesado. Então, hoje, a gente vê as pessoas simplesmente o seguinte, elas querem viver da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Elas não querem se submeter àquilo que é a vontade de Deus e ao que a palavra de Deus diz. Mas elas querem se considerar adoradores. E aí, para mim, entra uma coisa muito mais séria. Lembra que eu falei um pouquinho também sobre isso? Porque nós estamos falando sobre música, adoração e louvor. E olha que nós estamos apenas falando nesses dias sobre o que é a verdadeira adoração.
para depois falarmos sobre música, para depois falarmos sobre essa questão da música como adoração. Nós estamos falando só sobre isso. Mas olha só, se as pessoas não se voltam para a palavra, como é que elas querem compor músicas que elas consideram músicas de adoração? Aí a gente vê heresias sendo cantadas, músicas que, desculpa, não tem nada a ver. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Sabe? Essas músicas que as pessoas fazem e viram, crescem, as pessoas cantam, as pessoas fazem. Aí você vê que não tem nada na letra, não tem nada de adoração. Aí você fala assim, mas é bíblico. É bíblico o quê? É bíblico o quê? Sabe, não é porque você cita algo da Bíblia que ela é bíblica. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós precisamos retornar à palavra. Nós, como adoradores, nós temos que entender que não existe verdadeira adoração se não for através, se não experimentarmos a lavagem dos nossos pecados pelo sangue de Cristo e se não formos obedientes à palavra do Senhor. Se a gente não fizer, se a gente não experimentar isso, se a gente não deixar que essas coisas façam parte das nossas vidas, então a nossa adoração vai ser o quê? Vã. Como diz aqui, em vão me adoram. Em vão me adoram. Eu tenho muito medo disso, de que a minha adoração seja vã, por não estar vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós temos que sempre refletir e pensar, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude. Me ajude a ser um verdadeiro adorador. Nós vamos começar a falar sobre a restauração da adoração. Mas isso eu vou falar na semana que vem, porque aí nós vamos entrar num novo parágrafo aqui, em alguns assuntos muito sérios também, onde eu creio que Deus vai continuar tratando conosco em relação ao que devemos fazer e a quem devemos ser como verdadeiros adoradores de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Está aberto aí para algum comentário, para algum adendo, alguém quiser falar, perguntar, fique à vontade. Sabe o que eu acho importante? Experiências que eu tive. Você pode estar adorando a Deus quando você entrar num nível assim, parece que você está ali na frente de Deus, né? Através de uma música de adoração. Mas eu tenho experiência através da oração, né? Através da oração eu comecei a orar e é igual o senhor falou, de repente, assim, você não sabe mais que você está aqui, você não, né? Aí você começa, você está ali, começa não, aí você vai num nível que é muito mais do que aquilo que você está acostumado no dia a dia. E também já tive a questão de adorar a Deus através da ministração da palavra. Sabe? Você vê que a ministração da palavra começa a falar com você e você começa a agradecer a Deus, sabe? Falar, Senhor, eu não mereço que o Senhor está falando isso comigo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas teriam que estar muito mais preocupadas, então, de que viver uma vida em santidade é viver as coisas que Deus tem para nós, mas para viver as coisas que Deus tem para nós, demanda algumas coisas, não é assim, no oba-oba. E não é todo dia, não é toda oração que você faz, não é toda vez que você canta, não é toda ministração que você adora. Muitas vezes a gente vai na igreja, você quer até adorar, por exemplo, no meu caso, através da ministração nunca vai ser, né? Porque eu vou lá e fico com as crianças. Mas o que anda acontecendo é quando eu vou caminhar de manhã que eu ouço a ministração, sabe? Eu começo a adorar a Deus andando, doida, né? De madrugada, sozinha. Então, as pessoas estão muito preocupadas em adorar lá para os outros verem, para as pessoas verem que está adorando. Né?
E ultimamente a gente anda adorando a Deus com aqueles cânticos de lá de 1900 vai bolinha. Não é? É verdade. É mais. É aquele lá. Aí eu fico, às vezes, falando para Deus, Senhor, o Senhor é muito maravilhoso. Não preciso nem de cântico novo. Aí, né? Não, é verdade. Não, eu acho interessante. É lógico que quando a gente fala de adoração, a gente está falando que nós somos adoradores o tempo inteiro. Mas é claro que isso que você está falando, Thelma, é algo que a gente quer e gosta de experimentar. Que é essa sensação de que a gente rompeu e chegou, está. A gente sabe, por exemplo, quando a gente vai vivendo uma vida com Deus, a gente sabe que a gente está adorando ao Senhor porque a gente está procurando viver uma vida santa, uma vida em retidão. Só que a gente entende que existem momentos nas nossas vidas em que essa adoração ela se revela de uma maneira onde as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa mente, tudo experimenta de algo realmente. É aquilo que aconteceu na consagração do templo lá de Salomão. A nuvem desce e a presença de Deus chega de uma forma tal que enche o coração da gente de uma maneira que é muito. E é como você falou, o fato de eu ser constantemente um altar de adoração não quer dizer que eu vá viver essa sensação, que eu vá isso, que eu vou ter essa experiência constantemente. É aí, e você tocou num assunto muito, muito importante, Thelma, que é o seguinte, é aí que a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Porque a nossa tendência é relacionarmos essa adoração a uma emoção que a gente sente. E isso está muito ligado, vamos dizer, nós somos muito condicionados, e é por isso que a gente fala muito, vamos adorar ao Senhor agora nessa música. Por quê? Porque a música mexe com nossas emoções. A música nos faz chorar, a música nos faz. A música nos emociona. Ela toca, alcança a gente, a melodia. Às vezes, você não precisa nem da letra, só a harmonia da música já faz algo na gente. Não é verdade? Então, a gente experimenta essa emoção. E é errado isso? Lógico que não, porque nós somos seres emocionais. Não é errado nos emocionarmos, muito pelo contrário. Eu sempre falo, é impossível estarmos na presença de Deus e não nos emocionarmos. É impossível. Porque eu frio, Deus está aqui. Oh, Deus está aqui. Oh. Sabe? E aquilo não mexer comigo, aquilo não me levar a um quebrantamento, não me levar a. É impossível, gente. A gente sente isso. A gente vive isso. Em toda a história bíblica, nós vamos ver que aqueles que foram tocados pelo Senhor, eles caíram por terra, eles sentiram isso. Então, nós somos humanos, gente. Nós não vamos nos livrar disso. A grande questão está exatamente nisso. É que hoje a gente está muito ligado nessa adoração e nessa emoção que provém apenas, às vezes, da música. Da música. E a gente não vive isso na oração. A gente não vive isso na pregação da palavra. A gente não vive isso. Olha só, a Bíblia fala uma coisa. Um dia revela sabedoria, traz sabedoria do outro dia, não é? A natureza revela a Deus. Quantas vezes a gente se emociona e adora a Deus simplesmente contemplando a natureza? Não é verdade? Eu não preciso só de olhar. E você olhar e falar assim, meu pai. Eu lembro que quando eu fui nas cataratas do Iguaçu, gente, eu vou falar, em termos de natureza. Eu já fui em muitos lugares, já vi muitas coisas lindas, né? Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no Peru, eu vi paisagem, eu vi coisas, eu viajei, por onde eu passei, eu vi muitas coisas lindas. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca vi Deus de uma maneira tão fantástica como eu vi nas cataratas do Iguaçu. Eu Sério. fui lá e não. Aí, quando eu cheguei debaixo daquela cachoeira, sabe? Tanto pelo lado argentino como lá.
quando eu vi aquelas águas caindo assim, eu me emocionei, eu me emociono até hoje. Eu me emocionei, eu falei assim, Senhor, sabe que você vê a glória de Deus? Eu vi isso, eu vi isso. Eu vi a glória de Deus assim, eu falei assim, é Deus, é Deus. Só Deus para fazer. Eu fiquei simplesmente assim, sabe? Você adora a Deus vendo algo da natureza. Não é. Eu estou falando isso. Outras pessoas, por exemplo, você foi lá e não viu isso. Você pode olhar para flores e ver isso. Você pode olhar para o mar e ver isso. Você, né? Cair da neve. Aí. Se eu cair da neve, a primeira vez que eu vi, nossa, minha filha falou, mãe, você ficou. Nossa, mas eu adorava Deus de uma forma tão. Eu chorava e adorava Deus, falava, Senhor, que coisa mais linda. É um negócio assim que eu não consigo explicar. O senhor que sabe da água, né? E Sim. a sensação, todas as vezes que eu vejo cair da neve, como ela cai, tão mansa, tão suave, um negócio assim que eu não sei explicar também. Aí. Mas aí a gente pergunta, será que a gente não precisa, então, trabalhar isso mais em nossos corações e entendermos isso? De sabermos o seguinte, se nós temos um coração adorador em espírito e em verdade, nós vamos adorar ao Senhor na música, sim. Nós vamos adorar ao Senhor na oração, sim. Nós vamos adorar ao Senhor na mensagem, vamos. Né? Hoje eu falo, quantas são as pessoas que não se emocionam ao ouvir uma... Não sentem o poder de Deus ao ouvir uma mensagem. Muitos sentem, outros não. Eu tenho textos, eu vou ser sincero, eu tenho textos da palavra de Deus, que até hoje, quando eu vou ler, eu começo a ler, eu começo a chorar. Sabe? Existem textos que eu já li, eu não sei quantas e quantas e quantas vezes, e não é todas as vezes que eu vou ler e vou chorar, mas aqueles textos que eu já li, quando eu começo a ler, aquilo, Deus se revela para mim de uma maneira tão grande que eu não aguento, eu começo a chorar e adorar a Ele por Ele ser quem Ele é. Então, eu acho que isso é algo realmente muito importante. E isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não estou falando que sou eu, que é a Thelma. Todos nós devemos, e eu sei, experimentamos isso. Nós precisamos viver isso. Muito mais do que simplesmente pensar que é chegar num lugar, né? E esperar que alguém me leve à adoração. Já viram isso? O fulano tem que me... Irmãos, ninguém tem que me levar à adoração. Sabe por quê? Porque eu não preciso de intercessor. Sabe, eu já participei de muitos ministérios de louvor, já ouvi muitas ministrações, aí a pessoa fala assim, o ministro de louvor é aquele que tem que levar a igreja à adoração. Não, irmão. O ministro de louvor é aquele que tem que adorar ao Senhor na igreja. Ele tem que adorar. Ele está ali para cantar, para ministrar a adoração. Mas ele não tem que levar ninguém à adoração. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu não preciso de intercessor mais diante de Deus. Eu não preciso guiar a Thelma à adoração. É o Espírito que está nela que vai fazer isso. Eu não preciso guiar o Rodolfo. É o Espírito que está nele. Eu não preciso guiar o Samuel, nem Iracema. Eu não preciso guiar ninguém à adoração. É o Espírito que habita nele. Porque Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E só pode adorar aquele que nasceu de novo. E às vezes nós vemos, por exemplo, num culto onde esse ministro de adoração ele consegue levar as pessoas a um emocionalismo tremendo. Tremendo. Todos se emocionam. E aí, como nós já falamos, e você vai ver ali, muitas daquelas pessoas nem convertidas são. Nem convertidas são. Estão vivendo uma vida totalmente separadas do princípio bíblico e não estão dispostas a arrepender do seu pecado e mudar de vida.
mas acho maravilhoso adorar ao Senhor. Perigoso isso. Perigoso isso. Então a gente tem que se voltar para a palavra. Amém? Obrigado, Thelma, pela participação. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não tiver, vamos orar, encerrando em nome de Jesus, né? Vamos orar